Hoje a nossa aula de Pilates vai ser utilizando a cadeira. Então, você pode ficar em pé, de frente para a cadeira, deixa o encosto para o outro lado, porque nós vamos colocar o pé em cima da cadeira, tá? Então, nós primeiro vamos começar com os pés alinhados ali na linha do quadril, braços lá na frente estendidos, e vamos trabalhar só as escápulas, aquele movimento para ir ativando a musculatura das costas e do ombro. Puxa lá atrás, fechando as costas, o cotovelo ele dobra um pouquinho só, levemente destravado, assim, não precisa dobrar muito o braço. Tenta ter essa conscientização das costas mesmo, puxando um pouquinho e voltando as costas. O abdômen a gente deixa um pouquinho contraído, né? Para estar ativando, não ficar balançando muito o corpo. Então foi lá na frente e voltou. Vai fazendo esse movimento, respirando tranquilo, respira normal. Isso, vamos fazer mais 2. 1 e 2. Braços aqui ao lado do corpo. A gente vai subir os ombros, puxando o ar, desceu, soltando o ar. Quando subir, não leva para frente, leva um pouquinho para trás, tá? Na intenção também de sentir as costas. Sobe os ombros perto da orelha e desce, como se fosse pegar a mão lá no pé. Subiu, desceu. Respira e solta o ar. Puxou, soltou. E mais uma vez, puxa e solta. Então, a gente vai levar os braços agora lá pro teto. Não precisa ficar muito paralelo aqui à orelha, tá? Então, ele pode ficar um pouquinho mais à frente, quase que uma diagonal, né? E a gente vai afastar um pouquinho mais agora os pés, num leve V dos pés, tá? Um pouquinho aberto um para cada lado. E a gente vai fazer o agachamento. Então, vai sentando, inclina o quadril, o agachamento começa lá pelo quadril. Vai descendo e volta. Os braços a gente vai deixar sempre lá pro teto. Então, o cotovelo pode destravar um pouquinho e sobe. Leva o quadril para trás, aquela força de glúteo, subiu. Força no calcanhar contra o chão para subir, para voltar. Tenta sentir como se o osso do quadril fosse abrindo quando a gente vai agachando. E cresce. Cresce bem pro teto. Subiu. Desceu. Vai respirando normal também. E cresce. Mais 3. E 2. E mais 1. Isso, voltou. Vamos ficar lá embaixo. Agora o braço vem mais à frente, alinhado com o ombro, um pouquinho abaixo. E vamos fazer aquele movimento do tornozelo. Subir calcanhares, os dois juntos, e descer. 1. Só calcanhar e sobe e desce. Tenta manter o corpo paradinho. Se perder o equilíbrio, dá uma seguradinha na cadeira. 3. Sobe. 4. Força nos dedos. Um pouquinho de contração de abdômen. 6. 7. 8. 9. E 10. E relaxa. Muito bem. Deu para acordar um pouquinho o corpo. Agora a gente vai deixar um pé à frente. Leva a perna direita para frente, com o pé em ponta. Pé em ponta para baixo, pé de bailarina, tá? A gente vai subir e descer essa perna. Então, é como se fosse dar um chutinho ali na cadeira, tá? Só que não dobra o joelho e o joelho da perna esquerda, ele pode estar levemente destravado. Então, pode deixar a mão na cintura, onde ficar melhor. Vamos fazer mais um pouquinho. Sobe e desce. Força de quadril. Subiu e desceu com controle. Sem balançar o corpo todo.
Fica paradinho só a perna, flexão de quadril. Mais 2. 1 e 2. E voltou, mesma perna ainda, não troca. Agora a gente vai colocar esse pé em cima da cadeira, tá? E a gente vai subir também na flexão do quadril, faz um círculo e desce, tipo uma meia-lua, né? E voltou, circulou, pé em cima da cadeira e voltou, tá? Então dá um toquinho no chão, um toquinho na cadeira. Vamos lá, isso, sobe, abre e fecha. Subiu, abrindo num círculo, numa meia-lua. Mesma perna. Cuida para não balançar demais o corpo. Então, a perna da base, perna esquerda, que tá no chão, ela vai sustentar, ela vai começar a dar uma queimadinha também, né? Mas deixa queimar. Quem não tiver muito equilíbrio, faz perto. Coloca a cadeira perto de uma parede, né? Algo que consiga nos dar um apoio e um suporte. Isso. Mais 2. Mais 1. Voltou, dá uma breve descansada. Mais na perna de apoio, né? E agora a flexão vai ser aqui, com o pé em cima da cadeira. Se a cadeira for muito alta, pode fazer mais para baixo, mas vamos tentar em cima da cadeira, tá? Faz a ponta do pé para você, né? E aí a gente vai subir e descer o calcanhar da cadeira. Então o outro joelho ele pode dar uma leve dobradinha, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E descansou. E vamos fazer tudo do outro lado. Primeiro, pé esquerdo em ponta, lá pra frente, toquinho no chão. Destrava o joelho direito, sobe e desce a perna esquerda. Opa, fiquei demais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Isso. Aí a gente sobe essa perna aqui em cima da cadeira e vai fazer a meia-lua. Subiu a perna, fechou, toquinho no chão, abre e volta. Fechou, voltou. Fecha e volta. Isso, sustenta pela perna direita. Cuida para não abrir demais, às vezes a gente abre demais. E aí vai descompensando um pouquinho, né? Então é força na coxa. Flexão do quadril. Tenta fazer o pé em ponta. Vai respirando normal. Isso. Vamos fazer mais 2. 1 e 2. E descansou um pouquinho. E aí, o próximo é o do chutinho do pé em cima da cadeira mesmo. Agora faz o pé em ponta para você, né? E aquela força para subir. Então, fez a pontinha. 1, 2, destrava o joelho direito. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vem para um lado é pior que o outro, né? Isso. Agora a gente vai colocar o pé direito em cima da cadeira, tá? A gente vai fazer aquela mobilização do quadril e da coluna. Então, braços ao lado do corpo, a gente cuida para não fechar o quadril, então abre um pouquinho a virilha, não precisa abrir demais também. O pé fica reto, paralelo com o joelho com o quadril. Então é tudo alinhado, só que a gente dá uma leve abertura para ganhar um espaço na virilha. E aí a gente vai levando os braços, coluna, quadril, vão indo lá na frente, cresce pro teto. Aqui a gente sempre tem que cuidar para não achatar a coxa na barriga. Então a gente não despenca lá na frente, tá? A gente cresce pro teto e tenta ganhar esse espaço de coxa com barriga. E vem voltando. Já vamos fazer o alongamento lá na frente, então pode tirar um pouquinho os dedos da cadeira e as mãos vão indo lá
na direção do pé. O olhar vai pro joelho dessa perna direita. Voltou, subiu. Cresce a coluna, leva o quadril à frente e volta olhando lá pro joelho. As mãos vão na direção do pé que está na cadeira. Subiu e voltou. Cresce bem, trabalha a respiração normal. Cuida para não achatar os ombros muito lá na orelha, então a gente sempre tem que tentar conectar os ombros lá na direção das costelas, ombro para baixo. Respira, solta o ar, fazer mais 2. Mais 1, cresce bem pro teto e volta. Aí mantém ainda a perna aqui na cadeira. Vou só chegar um pouquinho mais perto, porque daí você mantém mais um 90 graus assim, quadril e de pé, joelho e quadril, né? E a gente vai subir essa perna aqui da cadeira, abrir e voltar e descer, tá? Então abre e fecha. Pode dar um toque ali na cadeira quando tá voltando, mas da mesma forma o peso vai estar lá sustentado pela perna direita, da esquerda, né? Aqui tá no chão. Abre e fecha. Trabalha mais o quadril. Tenta não movimentar muito a coluna. Mais 3. 2. E 1. Quem precisar pode segurar na parede ou colocar algum, né, às vezes tem uma mesa, alguma coisa ao lado que consiga dar um suporte. E se não conseguir com o pé em cima da cadeira, faz com o pé, a perna aqui no ar mesmo, abrindo e fechando, né, cada um no seu limite. Então vamos voltar o pé esquerdo agora em cima da cadeira. Lembra daquela leve abertura de quadril, né? Vamos, mãos ao lado do corpo. Leva o quadril, coluna, braços lá pro teto, sem achatar a barriga na coxa e volta alongando. Mãos na direção do pé, o olhar para o joelho da perna de cima. Subiu o braço, coluna, foi. E vem alongando, mãos na direção do pé esquerdo, olhar para o joelho. Subir de novo. E desceu. Mais uma vez. E desce. Do lá em cima. Desce bem, tenta sentir bem o alongamento e a mobilização do quadril é importante. E mais uma. E voltou. E aí chega um pouquinho mais perto, mantém o pé esquerdo lá em cima da cadeira. Vamos fazer aquela abertura da perna, né, do quadril. Então a gente sobe o pé da cadeira, abre e volta. Tenta olhar lá na frente, um pouquinho de força de abdômen junto. Olha para um ponto fixo. Vou abrir mais. Dá para não abrir muito. E a gente compensa com o outro lado. E também perde o equilíbrio. Mais uma. E voltou. Agora a gente vai sentar na cadeira na beiradinha, tá? Então vamos afastar um pouquinho ali um pé do outro. Pode deixar 90 graus assim. Joelho, né? Quadril 90 graus. E aí a gente vai subir. Deixa as mãos aqui na frente da cadeira, ou mais pro ladinho, né?
vem subindo, olhando lá pro joelho, tá? Pé pode ficar alinhado na linha do quadril. Então, a gente faz aquele alongamento sem jogar o corpo pra frente. A gente pesa o quadril pra trás e o olhar pro joelho, né? E vem voltando, vai sentando, olhando lá na frente. Então, alongamento do corpo. Subiu, olhou pros joelhos e vem descendo. Então, cuida só para não pender o corpo lá para frente, sempre para trás. Subiu, olhou pro joelho e voltou. Cuida para não puxar às vezes demais, né? Quem tem algum desconforto na coluna, tem que cuidar para não puxar demais as costas ali. Então, vai cada um no seu limite. Sentiu alongar, já tá bom, né? Sente alongar posterior, aí já tá bom. Isso, voltou. Uma, alonga bem. E mais um. Isso. E aí a gente vai manter os pés afastados. Aqui, um pouquinho mais, porque a gente vai fazer o trabalho do tríceps, aquela flexão do corpo, tá? Então a gente sobe o quadril do assento e desce. Vai lá embaixo. Vai dobrando os cotovelos fechados. Não precisa abrir, não deixa abrir, despencar, né? Fechou e subiu. A gente já vai fazer direto. Quem precisar, dá uma sentada ali e vai de novo, mas senão você pode subir e descer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Isso. E aí a gente vai estender uma perna. A gente vai fazer 5 para cada lado. A mesma coisa, só que uma perna vai ficar em isometria, crescendo, tá? Suspensa ali no ar. Então você vai subir a perna, descer o quadril e o braço. 1, 2, não deixa a perna cair. 3, pé em ponta para você. E 5. Voltou. Estendeu a esquerda. Sobe a perna e desce o quadril. 1, braço, força. 2, 3, 4 e 5. E voltou. Muito bem. Agora a gente vai descer. Vai ficar de joelhos virado para a cadeira, tá? Então a gente vai fazendo semi-joelho, uma perna para o lado e vamos fazer aquela mobilização lateral. Quem sentir algum desconforto no joelho e ficar no apoio, pode colocar uma almofada embaixo do joelho. Então foi de lado e voltou. Deixa o braço leve, relaxar, pode ficar na perna, pode ficar na cadeira, onde ficar melhor para você. Foi, de lado e volta. Mobiliza, tenta sentir, alongar a interna de coxa, né? Aquela puxadinha. Então, se você vai muito pouco ali, faz um movimento muito curtinho, não vai sentir muito o alongamento e a mobilização. Então, tenta levar um pouquinho mais. Isso. E troca. Pro lado. E foi. Esquerda. Empurra de lado. E volta. O pé tem que estar alinhado com o joelho com o quadril de lado, tá? Então a gente nunca deixa o pé meio muito aberto e não fique alinhado com o joelho. A gente tem que olhar, eles têm que estar paralelos, assim, você sempre fica olhando lá na frente. E aí você mobiliza a lateral. E de frente a gente já mobilizou.
mais 2, 1 e 2. Isso. E aí a gente vai deixar as mãos aqui em cima do assento, vai indo lá atrás, sentando no calcanhar, e vem voltando naquela ondinha, faz um pouco da extensão da coluna. Não precisa de mais na extensão. Daí sentou de novo, deixa alongar bem as costas. Afunda, a gente volta no rolinho, afundando a barriga e fazendo força no glúteo. E foi lá na frente. Foi lá pra trás e pra frente. Trás, sentou e vem voltando. Isso. Aí agora a gente vai arrumar aqui. A gente vai deitar de barriga pra cima, os pés apoiados aqui na cadeira, tá? Então a gente vai fazer a ponte. Deixa eu ver aqui. Isso. A gente coloca os pés na beiradinha da cadeira. Cuida para ela não escorregar, né? Tem que ter um tapetinho embaixo, algo que não vai escorregar. Senão você pode fazer a ponte com os pés na beirada do sofá também, para ficar bem firme, tá? Então a gente vem fazendo aquela força de glúteo, braços tem que ficar firme, a escápula não pode escorregar lá para trás, sobe o quadril e vem descendo devagar. De novo, vem subindo e desceu. Então mantém a força de glúteo, né? Minha cadeira tá escorregando. Cuidado. Isso. Sobe e desce. Força no glúteo e desce. Vamos fazer mais 3. 3 e 2 e 1. Isso. E aí a gente vai continuar na ponte. A gente vai fazer a ponte unilateral, tá? Então, a gente deixa uma perna esticada, reta em cima da cadeira, e o outro pé na beiradinha. Então, a gente vai subir. Quando a gente está subindo na ponte, uma perna vai pro teto, crescendo lá pro teto. Pé em ponta e desce. Desceu o quadril, desceu a perna. Tá? Vamos fazer 5 para cada lado. Então, subiu, soltou o ar, volta puxando o ar. Cresce 2, cresce 3, 4 e 5. E aí, vamos trocar, né? Pé direito apoiado, esquerdo em ponta e vamos subindo. Sobe quadril, sobe a perna, pé lá pro teto e desce. 1, 2, 3, 4, mais 1. 5. Aí voltou. Aqui a gente está deitado. A gente já faz a borboletinha, os 2 pés apoiados na beirada da cadeira. Abre braço, abre perna, sempre calcanhar junto a hora que abre, então não precisa abrir demais. Os dedos do pé, eles não precisam ficar colados, mas o calcanhar a gente coloca uma força para trazer essa força também para o centro da perna e trabalhar bem o quadril. Respirou, solta, abrindo. Puxou o ar, soltou, fazendo o movimento. Isso. Mais 2.
E mais um. Isso, aí voltou. Dá só uma abraçadinha aqui nas duas pernas, balança um pouquinho ali a lombar, a coluna, para dar aquela alongada. Aí a gente vai levantar. E agora, quem quiser fazer uma invertida, pode fazer. Quem não quiser, não precisa, pode finalizar a aula. E aí, finalize. E aí, só respira fundo, finalizando, puxando o ar bem lá para cima e solta. Mais uma vez, respira bem fundo. Foi lá para cima, soltou. E de novo. E solta.